5. Depois do que foi um período muito alegre na casa dos Landowski, especialmente na festa da véspera de Ano Novo, quando Monsieur Landowski convidou muitos de seus amigos artistas, comecei a contar os dias até a audição com meu possível professor de violino. Ninguém se importara em mencionar seu nome, nem eu me importara com isso, pois, se ele trabalhava no Conservatoire, onde estivera Rachmaninoff, só podia ser fantástico. Passei o máximo de tempo que pude praticando, com tanta frequência que acabei levando uma bronca das criadas. Elas disseram que meus berros naquela coisa as obrigavam a enfiar a cabeça debaixo dos travesseiros e que, afinal, já passava da meia-noite. Pedi desculpas quando olhei o relógio e percebi que elas tinham razão e que eu havia perdido totalmente a noção do tempo. O grande dia chegou e Eveline entrou no meu quarto para me oferecer um blazer cinza de Marcel para vestir sobre a camisa e o pullover de lã. Certo, agora precisamos ir andando. O ônibus passa na hora em que quer, nunca segue a tabela de horários. Ela falou sem parar enquanto seguíamos caminhando pela estrada e alcançávamos a aldeia, mas eu não estava prestando muita atenção, nem mesmo quando ela começou a andar de um lado para outro, frustrada, comentando com os outros que também aguardavam que os ônibus não eram nada confiáveis e como era ridículo que Billancourt fabricasse carros e aviões e ainda assim fosse incapaz de fazer com que os ônibus seguissem os horários. Eu estava com a cabeça em outro lugar, vendo as notas na mente, tentando me lembrar do que papai me ensinara todos aqueles anos antes sobre viver a música e sentir sua alma. Enquanto seguíamos em direção ao centro de Paris, a cidade sobre a qual papai tanto falava, fechei os olhos, sabendo que haveria outro momento para visitá-la e assimilar sua beleza. Por enquanto, tudo o que importava era o violino pousado no meu joelho e as notas que eu ia tirar dele. Vamos, rapazinho, ande logo, repreendeu-me Eveline, porque eu insistir em segurar o violino com as duas mãos apertadas no peito, impedindo-a de me puxar pela mão. Percebi que havia muita gente nas calçadas largas, algumas árvores e, sim, uma construção que era instantaneamente reconhecível. A Torre Eiffel. Eu ainda podia vê-la quando Eveline parou. Chegamos. Rue de Madrid, número 14. Vamos entrar. Olhei para o grande edifício de arenito que se estendia por quase toda a rua e contei 3 andares de janelas altas e o que pareciam ser níveis menores no sótão logo acima. Uma placa de bronze anunciava que aquele era, de fato, o famoso Conservatório de Paris. Na verdade, não entramos de imediato. Ainda tive de esperar até que Eveline retocasse o batom e arrumasse o cabelo que escapava do seu melhor chapéu. Dentro do edifício havia uma grande sala de espera, repleta de retratos de antigos compositores. No meio do piso de madeira, polida, havia uma mulher em um balcão redondo, com quem Eveline se adiantou para falar. A luz se derramava através das janelas que davam para a rua e o que parecia ser um grande parque ao fundo. Fiquei muito feliz quando a senhora de aparência severa na recepção finalmente assentiu e pediu que nos apresentássemos na sala 4, no segundo andar. Ela apontou para o que lembrava uma gaiola onde se poderia prender um urso e, quando rumei para as escadas que ficavam ao lado da tal jaula, Eveline me puxou em direção à estrutura e apertou um botão na lateral. Se acha que vou subir 2 lances de escada quando há um elevador disponível, você só pode estar louco. Eu queria perguntar a ela o que era um elevador, mas então vi uma caixa descer dentro da gaiola e a palavra fez todo sentido. Ainda que parecesse empolgante, eu não quis me arriscar. Apontei para as escadas e comecei a subir 2 degraus de cada vez. Não havia sinal de Eveline quando cheguei ao lado de outra gaiola, que era igual à do andar térreo, e suspeitei que o pior tivesse acontecido, mas de repente ouvi um zumbido e a outra caixa surgiu do chão. A porta se abriu e lá estava Eveline puxando a grade e saindo em segurança, como se não tivesse sido nada. Então você nunca viu um desses, hein? Perguntou ela. Balancei a cabeça, ainda maravilhado com aquele milagre. Quem sabe você não desce comigo quando formos embora? Assim você terá algo divertido para fazer depois, não importa qual seja o resultado. Agora precisamos encontrar a sala 4. Eveline foi em direção ao corredor, de onde pude ouvir o som de diferentes instrumentos sendo tocados atrás de portas fechadas. Paramos na frente da sala 4 e Eveline bateu rapidamente à porta. Não houve resposta. Depois de alguns bons segundos, ela bateu de novo. Ninguém em casa.
Ela deu de ombros, então girou a maçaneta o mais devagar e silenciosamente que pôde e empurrou a porta até que houvesse espaço para sua cabeça. Ou, devo dizer, seu chapéu, e espiar o lado de dentro. Não, ninguém aqui. Vamos ter que esperar, né? E então nós esperamos. E sei que as pessoas exageram quando dizem que algum momento foi o mais feliz ou infeliz, ou o mais demorado de sua vida, mas de fato, o longo tempo que passei ali fora da sala 4, esperando pela pessoa que me diria se eu era bom o suficiente para estudar no conservatório, realmente passou muito devagar. Ainda mais irritante era o fato de que eu ainda podia ver o elevador dali, e cada vez que ele rosnava para subir e liberava um passageiro, eu imaginava que aquela era a pessoa que iria decretar o meu destino. No entanto, todos andavam para o outro lado ou passavam direto por nós. Ora, que coisa! Exclamou Evelyn e pude ver que ela estava transferindo o peso de uma perna para a outra porque sentia dores depois de tanto tempo em pé. Seja lá quem for esse professor, é claramente mal educado. Finalmente, quando ela estava resmungando sobre irmos embora porque era provável que tinha acontecido algum engano, uma porta ao lado do corredor se abriu. Em seguida, um homem jovem, magro, de pele muito branca e cabelos escuros apareceu. Ele caminhou em nossa direção parecendo um pouco bêbado e parou na nossa frente. Por favor, perdoe-me, eu estava dando aula para um aluno antes de você, então decidi descansar um pouco. Temo que tenha pegado no sono. Ele estendeu a mão para Evelyn e, relutante, ela o cumprimentou. Madame, petit monsieur, por favor, perdoe-me. Eu trabalho muitas horas aqui e o sono é algo que muitas vezes me abandona à noite. Mas, madame, agora que me entregou seu precioso protegido, por que não desce pelo elevador e espera no hall de entrada, onde há uma cadeira confortável? Diga a Violeta que Ivan pediu a ela para lhe servir um chá ou café, ou o que for de sua preferência. Ela pareceu aliviada, mas um pouco relutante em me deixar com um homem que obviamente considerava muito estranho. Porém, por fim, a dor nos pés venceu e ela concordou. Assim que terminar, desça imediatamente, entendeu, Boa? Eu assenti. O senhor sabe que ele não fala, né? Acrescentou ela para Monsieur Ivan. Sim, mas é a música que vai falar por ele, não é mesmo? Sem outro comentário, ele abriu a porta e fez sinal para que eu entrasse. Até mesmo enquanto escrevi em meu diário mais tarde naquela noite, e logo depois em meu diário secreto, do qual isto aqui faz parte, eu tinha apenas memórias vagas do tempo que passei com Monsieur Ivan. Sei que primeiro ele me fez tocar o que chamou de peças festivas. Depois colocou uma partitura para testar minha leitura, em seguida pegou o próprio violino e tocou uma série de escalas e arpejos que tive que reproduzir. Tudo isso pareceu acontecer muito rápido. Depois, ele me levou a uma pequena mesa de madeira com cadeiras ao redor e pediu que eu me sentasse. Ao puxar uma cadeira, praguejou e olhou para o dedo. Então, disse outra coisa, e me dei conta de que ele estava falando em russo. Bem, estou com uma farpa que vou ter que tirar hoje à noite em casa. As menores coisas podem causar a maior dor, não é mesmo? Eu aqueci porque não faria nenhuma diferença se concordasse ou não. Eu queria agradar aquele homem mais do que a qualquer outra pessoa desde que papai tinha partido. Como vamos nos comunicar se você não fala? Já preparado, tirei meu papel de rascunho do bolso junto com o lápis. Seu nome é Bo? Sim, escrevi. Quantos anos você tem? 10. Onde estão seus pais? Minha mãe morreu e não sei onde meu pai está. De onde você veio? Não sei. Eu não acredito em você, petit monsieur, e já tenho minhas suspeitas. Mas você mal me conhece e nós, émigrés, não gostamos de dar informações pessoais a qualquer um, correto? Sim, escrevi comovido por ele entender e não me achar estranho como todo mundo. Quem ensinou você a tocar violino? Papai. Quanto tempo faz desde a sua última aula? Tentei pensar, mas não tinha certeza, então escrevi. 3 ou 4 anos. Eu jamais conheci uma pessoa tão jovem com tanta habilidade. É extraordinário, na verdade. Sua musicalidade vem naturalmente, escondendo as falhas de seu conhecimento técnico. Fiquei impressionado que seu nervosismo não o atrapalhou, embora eu imagine que esta chance de estudar no conservatório signifique muito para você. Sim, eu escrevi. Eu observei esfregar a mão no queixo enquanto pensava se valia a pena me ensinar. Como você pode imaginar, muitos pais vêm até mim com seus filhos gênios, meninos e meninas que tiveram os melhores violinos e professores, e que são forçados a praticar durante horas.
Mesmo que sejam tecnicamente muito mais brilhantes do que você, muitas vezes sinto que não dedicam a alma à música. Em outras palavras, eles são como animais adestrados, uma simples extensão dos egos de seus pais. Esse definitivamente não é seu caso, em parte porque você não tem pais, e seu tutor é um homem que dificilmente precisa de uma criança que não lhe pertence para impressionar seus amigos quando ele próprio é tão impressionante. Então, mesmo que haja falhas na maneira como você toca e, sem querer desrespeitar seu pai, mas ele não era profissional, certo? Balancei a cabeça, sentindo-me desrespeitado, não importava o que Monsieur Ivan dissesse. Não fique tão triste, petit monsieur, por favor. Posso ver que ele ensinou com amor, e por sua vez ele encontrou um talento muito maior do que dele próprio e queria alimentá-lo. Em que escola você está estudando no momento? Nenhuma. Não falo, então não posso ir. Mesmo que não seja da minha conta, isso não é bom. Sei que você pode falar, não só porque me disseram isso, mas pela maneira instintiva com que você se impede de me responder desde que começamos nossa conversa. Acho que você está cercado por pessoas boas, gentis e quaisquer que tenham sido as coisas terríveis que lhe aconteceram no passado, que o deixaram tão ferido a ponto de você não se atrever a se comunicar, espero que, para o seu bem, em algum momento próximo, você decida falar. Mas não importa. Digo isso apenas como alguém que sofreu muito desde que deixou a Rússia. Tanto sofrimento, tantas guerras em apenas 10 anos de vida. Você e eu somos ambos o resultado disso. Um conselho, meu jovem amigo. Não deixe as pessoas más vencerem, certo? Elas já tiraram tanto de você. Seu passado, sua família. Não deixe que tirem também seu futuro. Para meu constrangimento, meus olhos se encheram de lágrimas. Assenti lentamente e estendi a mão para pegar meu lenço. Ah, eu o fiz chorar, peço desculpas. Às vezes tomo liberdade demais com minhas palavras. A boa notícia é que já que você não está estudando, será muito mais fácil encaixá-lo nos meus horários. Agora, deixe-me ver. Eu o vi tirar uma agenda fina do bolso do casaco e virar as páginas anotadas, que não eram muitas, porque estávamos apenas em janeiro. Então, começaremos com 2 lições por semana. Posso marcar às 11 horas nas terças-feiras e às 2 horas nas sextas. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar, mas tenho um bom pressentimento sobre você. É verdade, tenho mesmo. Então, vou levá-lo até a sua acompanhante. Ela parece ser uma mulher gentil, afirmou ele, levantando-se para sair da sala e indo em direção ao elevador. Assenti. Então eu me lembrei, escrevendo algumas palavras às pressas. Quanto por cada aula? Vou falar com o Sr. Landowski, mas nós, émigrés, devemos ajudar uns aos outros, certo? Ele me deu um tapinha nas costas com tanta força que eu quase caí na caixa dentro da gaiola. Ele me puxou a grade e fechou, apertou um botão e nós descemos. Eu me perguntei se era assim que os pássaros se sentiam quando voavam, mas, por algum motivo, duvidara de que fosse o caso. Ainda assim foi divertido, e eu fiquei ansioso para repetir aquilo 2 vezes por semana, se Monsieur Landowski e Monsieur Ivan chegassem a um acordo em relação ao preço. Madame, seu menino foi um triunfo. Darei aulas para ele com certeza, às 11 horas das terças e às 2 horas das sextas. Diga a Monsieur Landowski que telefonarei para discutirmos os detalhes. Boa viagem de volta para casa. Em seguida, com uma piscadela e um sorriso, Monsieur Ivan caminhou de volta para o elevador. Merri, em trânsito. Dublin para Nice, junho de 2008. 6. Fechei as páginas do velho diário de couro e olhei através da janela do jatinho. Minha intenção de dormir havia desaparecido depois de ler a carta que me guiou até o diário pousado no meu colo. O homem que a alegrava ser meu pai, Atlas, a escrevera com profundo pesar. Não tenho palavras para expressar ou começar a explicar o amor que sempre tive por você desde que soube da sua iminente chegada. Também não consigo lhe contar nessa carta como não medi esforços para encontrar você e a sua mãe, que foram tiradas de mim com enorme crueldade antes do seu nascimento. A exaustão emocional das últimas semanas desabou sobre mim e senti meus olhos se encherem de lágrimas. Naquele momento, não desejei nada mais do que um abraço de Jock, meu marido,
que parecia ter sido tirado de mim no exato momento em que eu mais precisava dele. Se pelo menos você estivesse aqui. Sequei os olhos com um dos guardanapos de seda disponibilizados no bolso lateral do luxuoso assento de couro. Você ia amar esse tratamento 5 estrelas, disso eu tenho certeza. A carta de Atlas prometera que seu diário conteria as respostas quanto à minha verdadeira origem, mas ele era demasiado longo. Depois de ler a primeira sessão, eu não estava nem um pouco mais perto de entender a história ou como eu me encaixava nela. Quem quer que fosse meu pai, ele claramente tivera uma vida e tanto. Embora a abertura do diário tivesse sido escrita por uma criança de 10 anos, sua voz era carregada de maturidade e sabedoria, como se o menino fosse habitado por uma alma antiga. Balancei a cabeça, me dando conta de que o padrão das últimas semanas estava se repetindo. Toda vez que eu parecia estar chegando perto da verdade sobre meu passado, mais mistérios surgiam. Por que o garoto estava fingindo ser mudo? Por que ele achava que não podia revelar seu verdadeiro nome? E o que tinha levado a ser descoberto sozinho, sob uma cerca viva, nos arredores de Paris? Parecia que o diário de Atlas começara tarde demais para eu entender a situação por completo. No entanto, acho que, se era para se ver diante da porta de alguém, a casa do famoso escultor responsável por uma das novas 7 maravilhas do mundo, o Cristo Redentor, não era uma má opção. Suspirei achando um tanto estranho que Atlas tivesse confiado a história de sua vida a mim, a suposta filha biológica que ele nunca tinha conhecido, antes de permitir que suas amadas filhas adotivas a lessem. Eram elas, claro, que haviam conhecido e amado tanto seu passado. Será que não mereciam descobrir seus segredos primeiro? Tentei inibir as contrações em meu estômago enquanto contemplava minha situação. Ali estava eu, voando em um jatinho para me juntar a um bando de estranhos em um super iate rumo a uma peregrinação para depositar uma coroa de flores em homenagem a um homem com quem eu, até o momento, não sentia nenhuma conexão. Sim, eu conhecera algumas das pessoas brevemente, mas não o suficiente para acalmar meus nervos. Eu nem tinha certeza de que as outras mulheres sabiam que eu era, ao que tudo indicava, geneticamente relacionada ao seu pai adotivo. Isso juntamente com o fato de Atlas ter decretado que eu deveria ser a primeira a ler seu diário, tinha o potencial de fazer as irmãs ficarem ressentidas. Tentei me confortar, lembrando que elas tinham sido a família que fizera de tudo para me encontrar, e não o contrário. Elas querem você lá, Mary, disse a mim mesma. Claro, a maior fonte do conforto vinha do fato de saber que eu estava voando também ao encontro dos meus próprios filhos, Jack e Mary Kate, que já estavam a bordo do Titã. Eu sabia o quão emocionados eles ficariam com minha decisão de me juntar a eles no cruzeiro. Mesmo que as 6 irmãs se revelassem completas lunáticas, pelo menos meus filhos estariam lá para me proteger e me manter sã durante a viagem. Aparentemente, o cruzeiro duraria 6 dias no total. 3 dias para navegar o Titã de Nice até Delos e colocar a coroa de flores, e 3 dias para voltar. Além disso, se a situação fosse mais desafiadora do que eu pudesse aguentar, sempre poderia abandonar o navio na ilha vizinha de Mykonos, que ostentava um aeroporto internacional. Houve uma batida às portas do painel que tinha sido puxado de ambos os lados da cabine para formar uma divisória entre a frente e a parte de trás da aeronave. Ah, olá! Falei, sendo arrancada dos meus pensamentos. O painel foi aberto e a figura alta e bronzeada de George Hoffman apareceu, ainda vestido de forma imaculada em seu terno escuro. Ao que parecia, ele não tinha nem mesmo afrouxado a gravata durante o voo de 3 horas. Boa noite, Mary, ou devo dizer bom dia. Seus olhos se moveram para o cobertor e o travesseiro que tinham sido entregues a mim pelo comissário de bordo, ambos intocados, pousados no assento vizinho. Ah, acho que você não descansou muito. Você abriu o pacote? Sim, George. Eu li a carta e, claro, comecei a ler o diário. É muito longo, como tenho certeza de que você já sabe. A sombra de um sorriso surgiu sobre o bigode de George. Eu o carreguei comigo por um longo tempo, mas, juro a você, nunca abri. Não cabia a mim.
Você está me dizendo que realmente não tem ideia da história de Atlas? Ah, não. Eu não disse isso. Só disse que não li o diário. George hesitou. Eu conhecia Atlas, seu pai, muito bem. Ele era o homem mais corajoso e gentil que já tive o privilégio de encontrar. Quanto tempo até aterrissarmos? O piloto acabou de me avisar que começaremos nossa descida em Nice em alguns instantes. Haverá um carro nos esperando para nos levar diretamente ao porto onde o Titã está ancorado. Olhei pela janela da cabine. Ainda está escuro, George. Que horas são? Ele verificou o relógio e arqueou as sobrancelhas. Quase 3h30 aqui na França. Peço desculpas. Eu entendo o turbilhão que isso deve ser para você. Definitivamente, ainda não sei se essa é a coisa certa a fazer. Quero dizer, as outras filhas sabem que, bem, pelo que eu entendi, que eu sou a filha biológica? George baixou os olhos. Não. Elas acham que Atlas se referia a você como a irmã desaparecida porque tentou adotá-la e não conseguiu. Devo confessar que, por mais estranho que possa parecer, elas nem mesmo têm conhecimento do nome verdadeiro dele. Como sabe, ele sempre foi chamado por suas filhas de Passaut. Meu Deus do céu, George! Descansei a testa entre o polegar e o dedo indicador. Mas lembro que, quando a conheci, Tige tinha desvendado o anagrama. Olhei para ele. Pelo menos um deles, acrescentei com uma boa dose de sarcasmo. George assentiu. Você precisa entender, Mary, que sou apenas um empregado. Mesmo que eu tenha conhecido seu pai por quase toda a minha vida e o considerasse um amigo querido, é meu dever seguir suas ordens, mesmo depois de sua morte. E, ainda assim, você parece saber tudo sobre mim, George. Você sabia onde me encontrar. Você sabe que, ao que tudo indica, sou descendente de Atlas. E você diz que tudo isso veio à tona nas últimas semanas? Sim. George se remexeu, parecendo desconfortável. Então, dado o fato de que Atlas está morto há 1 ano, de onde foi que você tirou todas essas informações? Quem lhe contou sobre o anel com o qual eu fui encontrada? A exaustão e a frustração das últimas semanas estavam começando a transbordar. E quanto a Argiden House, como você descobriu que foi lá que eu nasci? George pegou o seu lenço do bolso e secou a testa. Mary, essas são excelentes perguntas e prometo que serão respondidas, mas não por mim. Aquela não era uma resposta nem um pouco satisfatória. Quero dizer, sem querer ofender as irmãs, disse Mary, mas elas nunca se questionaram por que aquele homem estranho decidiu adotar 6 garotas e batizá-las em homenagem às 7 irmãs? E que seu sobrenome, Dapliez, é um anagrama de Pleiades? Muitas vezes, como você perceberá quando conhecê-las. Todas as moças são tão inteligentes quanto o homem que as criou. Elas simplesmente aceitaram a palavra dele quando explicou que seus nomes homenageavam sua constelação favorita e que seu sobrenome era um reflexo do amor do pai pelos céus. Elas não perceberam a conexão, porém, de terem sido chamadas assim por serem filhas de Atlas. Fechei os olhos, cada vez menos atraída pela perspectiva de entrar em um conto de fadas feito especialmente para mim a bordo do Titã. Até que ponto do diário você chegou? Perguntou ele. Não muito longe. Atlas é só um garotinho. Ele foi acolhido pelo escultor e sua família. George assentiu. Entendi. Há muito que entender. Eu prometo a você, Mary, que quanto mais você ler, mais clara a imagem se tornará. Você vai entender quem ele era, quem você é, e por que ele adotou as 6 meninas. Bem, esse é o ponto, George. Não sei se é certo eu ser a primeira a lê-lo. Como você mesmo disse, as outras 6 garotas foram criadas por Atlas. Elas o amavam. Eu nem mesmo o conhecia. Acho que elas deveriam ter acesso ao diário antes de mim. Eu compreendo, Mary. Essa deve ser uma situação muito difícil para você. Mas, por favor, entenda que era o desejo de Atlas que você conhecesse a história dele assim que conseguíssemos encontrá-la. Porque é a sua história também. Atlas carregou durante a vida inteira a culpa por você acreditar que ele a tinha abandonado, o que não poderia estar mais longe da verdade. Só que eventos colidiram, o que, por alguma razão, sempre parece acontecer.
Eu não poderia ter previsto que conseguiríamos localizá-la no momento exato em que as outras irmãs planejavam depositar uma coroa de flores para marcar o aniversário da morte dele. O sorriso voltou ao rosto de George. Pode-se dizer que as estrelas se alinharam. Bem, você pode enxergar dessa forma. Eu sinto mais como se elas estivessem ricocheteando do que se alinhando. A carta diz que minha mãe desapareceu e que Atlas nem mesmo sabia se ela estava viva ou morta. Então, suponho que ele não soubesse nada sobre eu ter sido abandonada na porta do Padre O'Brien. George balançou a cabeça. Não. Mais uma vez, só posso aconselhá-la que leia o diário, para que as outras irmãs entendam por que foram adotadas. Elas devem primeiro entender quem você é. Você já ouviu falar da parábola do filho pródigo, George? Já ouvi falar, mas devo admitir que, no Evangelho de Lucas, Jesus conta a história de um filho que pede ao pai que sua herança seja adiantada e depois a desperdiça de forma imprudente, vivendo uma vida de luxo e prazeres. Quando fica sem dinheiro, ele volta para o pai e pede desculpas, mas, em vez de ter raiva, o pai fica muito feliz com seu retorno e faz um banquete em sua honra. Mas você sabe qual é a parte mais relevante da história, George? O irmão do filho pródigo não está nem um pouco entusiasmado com seu retorno. Afinal, ele permaneceu lealmente ao lado do pai ao longo dos anos e não recebeu nenhuma recompensa por isso. Eu não quero ser a filha pródiga, se é que você me entende. George franziu a testa, parecendo confuso diante da minha postura firme. Mary, por favor, entenda que as meninas não poderiam estar mais animadas para recebê-la na família, se assim você quiser. Elas sabem quanto o pai ansiava por encontrar a irmã desaparecida e garanto que você não vai receber nada menos do que amor por parte das filhas de Atlas. Sei que já encontrou Tige e Estrela. Você sentiu alguma coisa além de amor e empolgação por parte de alguma delas? Abri um compartimento de couro creme à minha esquerda, peguei uma das garrafas de água e abri. Tige foi muito agradável. E é em grande parte por isso que estou sentada aqui, neste avião. Mas Estrela fingiu ser uma tal de Lady Sabrina e mentiu para extrair informações de mim. A questão, Jorge, é que eu sei melhor do que muita gente o que a amargura de uma disputa familiar pode causar. E se algumas das irmãs estiverem felizes em saber que Passault tem uma filha biológica, mas outras não. Eu me lembrei de novo da recente revelação de que compartilhava uma avó nula com um homem que originalmente me fizera fugir da Irlanda, Bob Noiro. Quero dizer, pelas minhas conversas com Mary Kate, fiquei sabendo que uma delas é uma supermodelo, Electra, que nem sempre foi conhecida por ter uma personalidade muito amável. Tomei um grande gole de água. Eu lhe asseguro, Mary, que todas as irmãs percorreram a própria jornada de autodescoberta durante o último ano. Tem sido um grande privilégio ver cada uma delas amadurecer e se transformar em seres humanos admiráveis. Todas, observei George engolir em seco, claramente lutando contra a emoção. Todas elas chegaram a uma percepção de que a maioria de nós só alcança muito mais tarde na vida, a de que ela é muito curta. Suspirei e esfreguei os olhos. Você me contou que Atlas era um homem bom e sábio. Bem, se eu percebi parte dessa sabedoria através da herança genética, talvez precise exercitar um pouco dela agora, em sua ausência. Como você diz, George, era desejo de Atlas que eu lesse sua história assim que eu fosse encontrada. E é o que vou fazer. Mas eu gostaria que você tirasse 6 cópias do diário para as outras garotas, para que possamos ler sobre nosso pai simultaneamente. George me encarou e por trás de seu olhar percebi as engrenagens girando em seu cérebro. Por alguma razão, ele estava determinado a seguir os desejos de Atlas à risca. O que será que ele não estava me contando? Sim, isso pode ser uma boa ideia. A decisão é sua, Mary. Embora eu imagine que encontrar um serviço de fotocópia às 4 da manhã no sul da França possa ser um desafio. Ah, não se preocupe. O Titã está totalmente equipado com todas as conveniências modernas. Há um escritório a bordo, com computadores e várias impressoras industriais. E ainda bem, pois o diário contém informações pessoais. Eu não poderia arriscar que ele caísse em mãos erradas.
Um escritório completo a bordo? Meu Deus, eu imaginaria que o objetivo de um super iate seria relaxar e se afastar das tensões da rotina. Bem, eu digo rotina, mas se você possui um super iate, então só Deus sabe o que rotina pode significar para você, de qualquer forma. Diga-me, Jorge, o que Atlas fez para acumular tanto dinheiro? Jorge deu de ombros e apontou para o diário de couro desgastado que descansava em meu colo. As respostas estão aí dentro. Houve uma batida do painel e o comissário de bordo apareceu. Sinto muito interromper, mas o capitão pediu que se preparem para o pouso. Poderiam, por gentileza, apertar seus cintos de segurança? Vamos aterrissar em Nice em apenas alguns minutos. Sim, é claro. Obrigada, respondeu George. Bem, então talvez você queira deixar o diário temporariamente de volta aos meus cuidados e vou providenciar para que 6 cópias sejam feitas assim que embarcarmos no Titã. Entreguei-lhe o diário, mas guardei a carta. George abriu um grande sorriso. Não há nada a temer, Mary, eu juro. Obrigada, George. Vejo você quando estivermos em terra. Ele voltou para seu lugar e eu olhei pela janela mais uma vez. Enquanto o jato descia, vi a luz do sol, que ainda nascia, dançar sobre as ondas azuis no mar Mediterrâneo. Torci para que fosse um pouco mais quente do que a água do Atlântico, na praia de Ishdane, em West Cork. Recostei-me no assento e fechei os olhos, imaginando como aquele garotinho encontrado sob uma cerca viva em Paris acabou se tornando o meu progenitor. Obrigada por ouvir. Considere se inscrever no canal, assim como apoiá-lo também.